bendição de Deus, declaro aberta a presente reunião e convido o secretário para que proceda a ata de número 11.000, ou melhor dizendo, 1163. Ata de número 1163. Aos 5 dias do mês de março de 2014, às 10 horas, na sede do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul, realizou-se sessão ordinária que contou com a presença dos vereadores Nelson Grivim, Gilmar Andrade, Dilma Luz da Rocha, Hugo Laudico, Manuel Doce Moreira, Zanivante Natália Aleix, Paulo Vitil e Rogério Nastilburg. A presidência declarou aberta a sessão e convidou o secretário a proceder à leitura da ata número 1162, que foi aprovada por unanimidade. Logo após, o secretário fez a leitura de um trecho da Bíblia e, em seguida, a leitura do expediente, onde constava a indicação do vereador Dilma da Rocha. No espaço destinado ao grande expediente, o vereador Hugo Laudico falou sobre o pedido de informações que está em trâmite e pediu ao seu autor, o vereador Nelson, que fosse incluídos 2 itens solicitando o ano em que os veículos foram adquiridos e o valor pago. Os vereadores Nelson Grivim e Dilma da Rocha desistiram da manifestação. Não havendo mais inscritos, decidiu-se por suprimir o intervalo regimental. Sendo assim, entrou-se no espaço destinado à ordem do dia, onde o requerimento direcionado ao deputado Gilmar Sucel foi aprovado por unanimidade. Também foram aprovadas de forma unânime moções direcionadas à comunidade evangélica de Coqueiros do Sul e a formandos do município. No espaço destinado às explicações pessoais, o vereador Gilmar da Rocha falou de sua indicação e comentou a respeito de uma emenda no valor de R$250.000 do deputado Jerônimo Guerra, solicitada pelos vereadores Fernando Bolsa e Hugo Dico, que já estaria empenhada para Coqueiros do Sul. O vereador Hugo Dico complementou as palavras do vereador de Morvan, falando quanto o deputado Jerônimo já ajudou Coqueiros do Sul. Não havendo mais inscritos, a sessão foi encerrada e os senhores vereadores convocados para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 10 de março, às 15 horas, neste mesmo local. Nada a mais. Coloca em discussão a presente ata. Não havendo vereador que queira discutir a presente ata, coloca a mesma em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade a ata número 1163. Convido o senhor secretário que faça uma leitura do trecho da Bíblia. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam na mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Convido o senhor secretário que faça a leitura dos textos da ordem do dia. Projeto de Lei Legislativo número 001/2014 concede o título de cidadão honorário ao senhor Célio Krupp da outras providências. Artigo 1º.
É concedido ao senhor Sérgio Novo o título de cidadão honorário de Pires do Sul no ano de 2014, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A entrega se dá em sessão solene da Câmara Municipal a ser realizada no dia 20 de março de 2014, juntamente com as comemorações na Semana do Município, nos termos da Lei Municipal número 278, de 29 de junho de 1995, que regulamentou o artigo 96 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das reuniões, 10 de março de 2014, Dilma Orlando da Rocha, Presidente do Poder Legislativo em exercício. Projeto de Lei Legislativa número 002/2014, concede o título de cidadão emérito ao senhor Abílio Panza e da outras providências. Artigo 1º. É concedido ao senhor Abílio Panza o título de cidadão emérito de Coqueiros do Sul no ano de 2014, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A entrega se dá em sessão solene da Câmara Municipal a ser realizada no dia 20 de março de 2014, juntamente com as comemorações da Semana do Município, nos termos da Lei Municipal número 278, de 29 de junho de 1995, que regulamentou o artigo 96 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sala das reuniões, 10 de março de 2014, perdão de Morvanda da Rocha, presidente do Legislativo em exercício. Projeto de Lei Legislativo número 003/2014, concede o prêmio ao trabalhador ao senhor Evandro Valmir Cleman e dá outras providências. Artigo 1º. É concedido ao senhor Evandro Valmir Cleman o prêmio ao trabalhador de Coqueiros do Sul no ano de 2014, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A entrega se dará em sessão solene da Câmara Municipal a ser realizada no dia 20 de março de 2014, juntamente com as comemorações da Semana do Município, nos termos da Lei Municipal número 1781/2013, de 5 de março de 2013. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das reuniões, 10 de março de 2014, de Morvanda da Rocha, presidente do Legislativo em exercício. Projeto de Lei Legislativo número 004/2014, concede o prêmio de destaque esportivo ao senhor Laudeno Dair Schrein de Dallas Providências. Artigo 1º. É concedido ao senhor Laudeno Dair Schreiner o prêmio esportista de destaque no ano de 2014 como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A entrega se dá em sessão solene da Câmara Municipal a ser realizada no dia 20 de março de 2014, juntamente com as comemorações da Semana do Município, nos termos da Lei Municipal número 1781/2013, de 5 de março de 2013. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sala das reuniões, 10 de março de 2014. Vereador de Morvanda da Rocha, presidente do Legislativo em exercício. Projeto de Lei número 005/2014, concede o título de funcionário público de destaque ao senhor Gelson Antônio Weber da outras providências. Artigo 1º.
É concedido ao senhor Gelson Antônio Weber o título de funcionário público de destaque no ano 2014, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A entrega se dá em sessão solene da Câmara Municipal a ser realizada no dia 20 de março de 2014, juntamente com as comemorações da Semana do Município, nos termos da Lei Municipal número 1781 de 2013, de 5 de março de 2013. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor nas datas de sua publicação, salvo das reuniões 10 de março de 2014 de Norman da Rocha, presidente do Legislativo em exercício. Ofício GBC número 012/2014, Coqueiros do Sul, RS, 7 de março de 2014. Senhor Presidente, apraz-nos cumprimentar a Vossa Excelência na oportunidade que encaminhamos os projetos de lei número 010/2014 e número 011/2014 para que sejam apreciados e posteriormente aprovados pelos nobres vereadores integrantes desta Casa Legislativa. Sendo objetivo do presente ao ensejo, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e distinguida consideração. Atenciosamente, prefeito Chegório, prefeito municipal. Projeto de lei número 010/2014 introduz dispositivos na Lei Municipal número 1605/2010 que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Estudo Técnico de Nível Médio e Estudo Universitário e dá outras providências. Justificativo. Senhor Presidente, ilustres vereadores municipais, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta coleta Casa Legislativa. Trata-se de, conforme pode ser verificado, de inclusão de dispositivos na Lei Municipal número 1605/2010, que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Estudo Técnico de Nível Médio e Estudo Universitário e dá outras providências. Artigo 73 da Lei Federal número 4.320 de 1964, que dispõe, salvo determinação em contrário da lei que o institui, o saldo positivo do Fundo Especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. A época em que foi instituída a referida lei não foi legislado a respeito da determinação da destinação dos recursos positivos apurados em balanço ao final de cada exercício. Igualmente, a realidade acerca de financiamento para a realização de estudos técnicos e universitários era muito restrito. Realidade hoje totalmente diversa, onde temos o ProUni, ENEM, bolsa de estudo, etc., com condições muito mais facilitadas aos estudantes. Desta forma, os recursos positivos do aludido fundo hoje estão parados em conta aplicada do município e não há perspectiva de utilizá-los. A par disso, o município necessita realizar inúmeros investimentos na melhoria das escolas municipais, instrução de nova unidade, construção da nova unidade de saúde, etc. Assim, a teor da Lei 4.320/64, em havendo dispositivo legal para que o permita, é possível ao município transferir aludidos recursos ao Caixa Único da Prefeitura Municipal a fim de serem utilizados em outra
outras propriedades da administração municipal e outras prioridades da administração municipal. Por essa razão, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que seja analisado e aprovado pelos integrantes deste Legislativo Municipal, ao passo de que nos colocamos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que eventualmente se façam necessários. Apressadamente, Rafael Cochevado, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 011 de 2014, natureza a concessão de incentivo à empresa e indústria de laticínio Sarandi limitada e dar outras providências. Exposição de motivos. Exposição de motivos. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentar cordialmente, encaminhamos em anexo o projeto de lei número 011/2014, que trata de incentivos à empresa Indústria de Laticínio Sarandi Limitada. A empresa Indústria de Laticínio Sarandi Limitada já vem atuando há vários anos no seu ramo de atividade, com sucesso, que pode ser constatado pelo crescimento da mesma, não só em faturamento, como em número de funcionários. Tudo isso no município de Sarandi, RS. Esta empresa, pela sua propriedade, demanda de um local maior e bem localizado, optando dentro de seus estudos de viabilidade e após vários contatos com a administração do município de Coqueiros do Sul, por fazer uma proposta solicitando o incentivo referido no projeto de lei acima, dentro das normas legais referentes à Lei Municipal 1816 de 2013, foi recebida esta proposta e analisada pela CAT, Comissão Especial de Análise Técnica, a qual emitiu parecer favorável, considerando que a área solicitada está avaliada em R$ 137.873,84 e que a empresa também influenciará positivamente na economia do município, gerando empregos diretos e indiretos e, consequentemente, movimentando o comércio local, o que também traz maiores receitas tributárias. Entendemos como viável conceder o incentivo solicitado. Portanto, diante do exposto, solicitamos vossa aprovação a este projeto que entendemos ser, além de viável, imprescindível para o desenvolvimento do nosso município. Coqueiros do Sul, ARS, os 6 dias de março de 2014. Rafael Cochevado, prefeito municipal. Ofício de
GPC, número 03/2014, Correios do Sul, ABS 7 de março de 2014. Senhor Presidente, apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei número 012/2014 para que seja apreciado e posteriormente aprovado pelos nobres vereadores integrantes desta colorida Casa Legislativa. Sendo o objetivo do presente o ensejo, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e distinguida consideração. Sinceramente, Rafael Puxemborg, prefeito municipal. Projeto de lei número 012/2014 dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Solicitativo e o Conselho Tutelar. Justificativo. Senhor Presidente e ilustres vereadores municipais, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que seja analisado e aprovado pelos integrantes desta coleta Casa Legislativa. Trata-se de adequação da legislação acerca da criança e do adolescente do município à legislação de nível hierarquicamente superior. Além disso, o presente diploma que agora estamos submetendo a Vossas Excelências, bastante complexa e completa, certamente irá regrar todas as questões atinentes à criança e ao adolescente em nosso município. Entendemos que o projeto dispensa maiores comentários, sendo o objetivo do presente a vencer, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e distinguida consideração. Atenciosamente, Rafael Puxemborg, prefeito municipal. Ofício GPC número 014/2014, Correios do Sul, 10 de março de 2014. Senhor Presidente, apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade em que encaminhamos os nossos projetos de leis número 013 de 2014 e número 14 de 2014, número 15 de 2014, número 16 de 2014, número 017 de 2014 e número 018 de 2014 e número 019 de 2014, para que seja apreciado e posteriormente aprovado pelos novos vereadores integrantes desta coleta Casa Legislativa. Sendo o objetivo do presente ao ensejo, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e distinguida consideração. Atenciosamente, Rafael Puxemborg, prefeito municipal. Projeto de lei número 03/2014 abre crédito adicional especial no orçamento do exercício 2014 no valor de R$ 29.067,10 e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 03/2014. Senhor Presidente, caros vereadores, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos novos integrantes desta coleta Casa Legislativa. Nobres vereadores, o presente projeto de lei visa abrir crédito adicional especial no valor de R$ 29.067,10 para que sirva de suporte à manutenção de despesas administrativas de caráter continuado das secretarias municipais de educação, saúde e administração em diversas atividades e serviços diários das mesmas. Para dar suporte à cobertura do crédito adicional especial, servirá de recursos no valor de R$ 29.067,10
referente ao superávit financeiro do exercício de 2013 nas respectivas secretarias e unidades administrativas. Diante da sua importância, espera-se a aprovação unânime deste projeto de lei. Rafael Buchenbach, prefeito municipal. Projeto de lei número 014 de 2014, concede o título de cidadão honorário ao senhor Paulo Betil e dá outras providências. Artigo 1º. É concedido ao senhor Paulo Betil o título de cidadão honorário do Rio Grande do Sul no ano de 2014 como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A entrega do título se dará em sessão solene na Câmara de Vereadores a ser realizada no dia 20 de março de 2014, juntamente com as comemorações da Semana do Município, nos termos da Lei Municipal número 278, de 29 de junho de 1995, que regulamentou o artigo 96 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, 10 de março de 2014. Rafael Buchenbach, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 015 de 2014, concede o título de cidadão emérito ao senhor Rudimar Renem e dá outras providências. Artigo 1º. É concedido ao senhor Rudimar Renem o título de cidadão emérito de Coqueiros do Sul como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A entrega do título se dará em sessão solene da Câmara de Vereadores a ser realizada no dia 20 de março de 2014, juntamente com as comemorações da Semana do Município, nos termos da Lei Municipal número 278, de 29 de junho de 1995, que regulamentou o artigo 96 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal do Rio Grande do Sul, 10 de março de 2014. Rafael Buchenbach, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 016 de 2014, concede prêmio de trabalhador ao senhor Jair Paulo Contes e dá outras providências. Artigo 1º. É concedido ao senhor Jair Paulo Contes o prêmio de trabalhador de Coqueiros do Sul no ano de 2014 como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A entrega do título se dará em sessão solene da Câmara de Vereadores a ser realizada no dia 20 de março de 2014, juntamente com as comemorações da Semana do Município, nos termos da Lei Municipal número 1781 de 2013. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, 10 de março de 2014. Rafael Buchenbach, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 017 de 2014, concede prêmio de destaque esportivo ao senhor César Dirceu Hoppen e dá outras providências. Artigo 1º. É concedido ao senhor César Dirceu Hoppen o prêmio de destaque esportivo de Coqueiros do Sul no ano de 2014 como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A entrega do título se dará em sessão solene da Câmara de Vereadores a ser realizada no dia 20 de março de 2014, juntamente com as comemorações da Semana do Município, nos termos da Lei Municipal número 1781 de 2013. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, 10 de março de 2014. Rafael Buchenbach, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 018/2014, concede o título de funcionária pública, destaque a senhora Simone Schneider e dá outras providências. Artigo 1º. É concedido à senhora Simone Schneider o título de funcionária pública destaque de Coqueiros do Sul no ano de 2014 como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A entrega do título se dará em sessão solene da Câmara de Vereadores a ser realizada no dia 20 de março de 2014, juntamente com as comemorações da Semana do Município, nos termos da Lei Municipal nº 1781 de 2013. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, 10 de março de 2014. Prefeito Chumbar, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 019/2014 altera dispositivos da Lei Municipal 1620 de 2011, que estabelece o plano de carreira dos servidores, institui o respectivo quadro de cargos e dá outras providências. Artigo justificativo. Senhor presidente, nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta coleta Casa Legislativa. Trata-se de incluir no rol dos cargos de provimento efetivo o cargo de agente e indemnista. Padrão 2, 40 horas. Igualmente, estamos a criar no quadro de cargos de provimento efetivo os cargos de nutricionista e fonoaudiólogo, ambos com carga horária de 20 horas, padrão 5. Entendemos que, em face da importância dos referidos cargos, todos destinados aos serviços de saúde e educação, no caso da nutricionista, estão dispensados maiores esclarecimentos. Segue em anexo impacto econômico orçamentário. Sendo objetivo do presente ao ensejo, reiteramos os protestos da mais alta estima e distinguida consideração. Especialmente, Rafael Cochemar, Prefeito Municipal. Indicação, senhor presidente, senhores vereadores. A vereadora abaixo assinada solicita a voto juramental que seja oficiado ao Executivo Municipal encaminhando as seguintes indicações. A. Que seja patrulhada, integrada e compactada os seguintes acessos do Distrito de Xadrez, visando facilitar o escoamento da colheita de soja. A. Travessão que dá acesso ao cuidado do senhor Evandro Fiorese, iniciando na estrada de acesso a Rio Atiaçu, passando pela Granja Schneider até o entroncamento com a Avenida Gutivo T. Guerra. B. Acesso à propriedade do senhor Gilbert Nice. C. Acesso à propriedade do senhor Arno Corro. D. Acesso à propriedade do senhor Vitor Chinati. E. Rua Daniel Peixe até a propriedade do senhor Jorge Marite Celso Arnold e Olávio de Oliveira. F. Acesso à propriedade do senhor Albino de Oliveira. G. Acesso à propriedade dos senhores Valdir Fischer, Irene Kimbel, Jarmer Wilson. F. Ênica.
Egon Papke e Adolfo Elber. H. Acesso à propriedade do senhor Milton de Oliveira e Jairo de Oliveira. Sala das Sessões, 10 de março de 2014. Autor, o vereador Rogério de Limburgo. Encerrada a leitura do expediente da presente sessão, entramos no espaço reservado ao grande expediente. Convido o vereador Gilmar da Rocha para fazer uso da palavra, tome em mão. Convido o vereador Ilgo Dickel para fazer uso da palavra no espaço de até 10 minutos, também sabendo mão. Convido o vereador Paulo Guedes, também sabendo mão. Convido o vereador Delcio Grebin para fazer uso da palavra no espaço de até 10 minutos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, senhor Danilo presente, aos funcionários dessa casa. Senhor presidente, hoje estamos com 2 vereadores que estão viajando para Brasília, então está o senhor vereador de Morgan, então, como presidente dessa casa. A respeito do projeto de lei 010 do Executivo Municipal, que trata de liberar então um recurso através do decreto do prefeito para o cofre único da prefeitura no final de cada exercício. Hoje, que pena, eu acho que dentro desse projeto deveria ter vindo o valor então que está depositado nesse fundo e qual é o valor que sobra no final de cada exercício. Não cabe, eu acho que não é um pedido de informação, não é nada, né? Mas realmente, senhor presidente, eu gostaria de que antes de que esse projeto fosse em votação, é simples do Executivo responder para nós aqui nessa casa e nos indicar então qual é o valor que existe nesse fundo e qual então seria a sobra que é possível destinar ao cofre único do município. Se algum dos vereadores, quem sabe, já está informado dessa situação e sabe desse valor, pode usar da palavra e... Vai passar a parte do vereador Delcio. O vereador Delcio, assim, o fundo tem aproximadamente em torno de quase 190 mil reais. Tá? E vai ser retirado desse fundo para investir em outra parte, porque realmente esse dinheiro está no fundo parado, não está sendo usado. A maioria das pessoas que se formarem e usaram estão devolvendo nesse momento. Então está sendo usado desse valor aproximadamente em torno de 140 mil. Vai ficar mais ou menos entre 50 e 60 mil reais em caixa. E se caso vir algum aluno necessitar e faltar fundo, vai ser criado recurso, vai ser suplementado alguma verba, para que não esse dinheiro fique tanto tempo esperando por alguém que interesse em fazer mais uma faculdade, pegar esse dinheiro emprestado, para não saber quando o prazo que vai ser usado. Então, enquanto ele está parado, nós podemos usar em outro setor, para que até que o dia que alguém precisar e venha faltar, que acredito que não vai faltar, porque agora todo mundo está devolvendo, esses 60 mil que vai ficar aproximadamente de fundo garantido, já vai ser suficiente, e mais do que está entrando vai dar para os que futuramente vão ter interesse. Sabemos nós que quem tinha que pegar já pegou. Então esse ano agora em diante vai ficar até 2015 parado novamente. Então tem como a prefeitura criar um novo fundo ou fazer uma suplementação e pode-se usar esse recurso sim. Se caso quiser maiores informações, eu posso me responsabilizar e trazer na próxima sessão. Com certeza o presidente já esclareceu essa parte, mas acho que seria importante até o senhor pedir para o Executivo enviar para nós aqui e até acrescentar então quanto desse fundo falta as pessoas pagar, não precisa constar o nome de pessoa nenhuma, nada, né? Só quanto resta então para entrar nesse fundo. A gente sabe também que hoje, na época, já diz aqui, que na época que foi criado, isso todos somos sabedores, naquela época não existia essas bolsas que existem hoje, do próprio governo federal, e as próprias universidades hoje estão também, algumas, em exemplo, a UBRA, está destinando bolsas, então realmente não se precisa mais tanto desse fundo. Outra situação que, então, realmente agora sabendo do valor, então, que vai ser utilizado, que vai ser repassado para o cofre único do município, onde o município vai vir a investir, realmente, já que é um fundo que está
na educação, é um pedido que eu deixo aqui agora, o executivo vai ter, onde já vai querer investir, mas eu acharia interessante que fosse investido na educação. Padre vereador Paulo. Colega vereador Nelson, eu estive junto na explanação dos motivos e da origem do projeto. Então, o fundo tem um valor considerável hoje. A procura desse crédito educativo hoje não é muito grande, devido aos outros programas que estão aí, ENEM, ProUni, etc. Então, como está pequena a procura e o valor é considerável que está praticamente parado, a intenção do Executivo é usar parte deste valor na construção de salas de aula. Então, vai direto sim para a educação. Muito bem, bem respondido. Então, com certeza vai se investir então nas salas de aulas das escolas municipais ou na escola de educação infantil, que hoje está, eu acho, bastante debilitada na estrutura dela, porque foi uma escola construída há vários anos, onde se tinha poucos alunos, onde hoje na educação infantil não se tem o turno integral, onde que muitos pais que trabalham o dia todo precisariam, ou turma durante a manhã e a tarde para todos os anos, onde que aqui na sede do nosso município não se tem isso. Então seria importante realmente investir nisso. Outra cobrança, outro fator que eu acho que o município deve vir a investir, até eu fiz indicação nessa casa, achei que ia acontecer esse ano, que é os uniformes escolares. Esse recurso com certeza também poderia ter sido usado para a implantação de uniformes escolares. Mas com certeza os uniformes escolares virão, mas voltarei a fazer esse mesmo pedido de novo que já fiz ano passado, mas o ano letivo começou, mas quem sabe para metade do ano aí deve ter alguma coisa nesse sentido, que nossos alunos são merecedores, nosso município é pequeno, não possui tantos alunos, não é um custo tão elevado no município e padroniza, fica uma coisa legal, onde que todos os alunos vão se beneficiar e a toda a população de Coqueiros, tanto os pais quanto os alunos, vão gostar desta ideia. A respeito das indicações, então, dos nossos homenageados na Semana do Município, são pessoas que representaram alguma coisa em nosso município, fizeram a diferença no nosso município. Só que, às vezes, eu penso de que a forma de escolha deveria de ser um pouco mais democrática e ter a opinião dos 9 vereadores. Até hoje, nossa casa sempre foi por indicação da mesa diretora, tanto aqui, os dessa casa, o executivo cabe a eles indicar. Só que realmente, eu acho que aqui na nossa casa deveríamos de sentar os 9 vereadores e entrar num consenso. Já houve no passado aqui, se não me engano, teve até vereador que votou contrário a algum cidadão. Não me lembro exatamente quando foi, mas teve. Pode que alguém às vezes não simpatize com alguma pessoa ou com outra, por motivos particulares ou por motivos políticos, às vezes. Então acho que fica até meio complicado, às vezes até a pessoa ter um voto contra. Presidente, o senhor não parou o relógio, peço só mais 2 minutinhos então. Então poderia votar contra, mas eu acho que são pessoas do nosso município, todos do nosso município são merecedores
que cada um batalha, cada um trabalha aqui dentro do nosso município. Então, todos os municípios do nosso município merecem ser homenageados. Todos são importantes, cada um é um alicerce para o nosso município, cada um faz a sua parte no trabalho, no seu ramo. Então, todos deveriam, de um dia, receber esse destaque. Mas, como eu disse, gostaria realmente que, antes de vir para a votação, concordo que pode ser mesmo diretor, mas que houvesse uma discussão, porque daqui a pouco, se um outro vereador optasse por indicar um cidadão também e ter dois, isso não causaria, quem sabe, constrangimento para nós vereadores? Então acho que a discussão, nós somos nós vereadores, cada um tem a sua opinião, só que é muito importante nós, antes mesmo de vir para a votação, a gente sentar, ouvir a opinião de cada um, porque daqui a pouco eu faria uma indicação de um, vereador Rosane de outro, vereador de Morvan de outro. Então acho que, de repente, para a próxima ou para frente, a gente possa sentar antes de vir a leitura para essa casa e ver bem certinho isso aí, para não causar constrangimento a ninguém. Obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Rogério de Lemoine para que faça uso da palavra no espaço de até 10 minutos. Está abrindo mão. Não havendo mais ninguém inscrito, entramos no espaço destinado ao intervalo regimental no espaço de até 15 minutos. Encerrado o intervalo regimental, entramos no espaço à ordem do dia, a votação da ordem do dia. Como não tem nada para a votação da ordem do dia, entramos no espaço destinado às explicações pessoais. Não tem nenhum vereador que queira fazer uso das explicações pessoais? Não? Então, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 17 de março, às 15 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal. Nada mais. Meu boa tarde a todos.